Boa noite, meu nome é Luísa Leal, eu sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e hoje eu vou apresentar esse artigo sobre crises convulsivas neonatais do New England no Clube de Revistas de Neonatologia do Hospital Júlio Kubitschek. As crises convulsivas neonatais são definidas no RN a termo como aquelas crises que acontecem até 4 semanas de vida e no RN prematuro até 44 semanas de idade gestacional corrigida. E essas crises são diferentes da gente falar de epilepsia, que é definido como duas ou mais crises convulsivas não provocadas, ou seja, sem uma causa determinada. Como incidência, elas ocorrem 2,2 a cada 1.000 nascidos vivos e elas são mais comuns em prematuros. As crises convulsivas clínicas ocorrem até 22% dos prematuros e 0,5% dos nenéns a termo, enquanto as subclínicas, que eu vou abordar mais para frente essa diferenciação, elas ocorrem até 24% dos prematuros e 14% dos termos. Em relação à patogênese, o sistema nervoso central dos recém-nascidos ele é ainda em desenvolvimento. Então, acontece um desequilíbrio com o aumento proporcional de neurotransmissores excitatórios, como glutamato, aspartato, e uma diminuição dos neurotransmissores inibidores, como o GABA. E isso torna o sistema nervoso central dessa população, dessa faixa etária, mais suscetível às crises convulsivas. Em relação à causa, a maioria das crises convulsivas no período neonatal são provocadas, ou seja, tem uma causa que pode ser determinada e uma causa aguda. A asfixia perinatal e a encefalopatia hipoxisquêmica, elas são mais comuns, o tipo de causa mais comum de crise convulsiva, tanto no geral quanto nos termos. E o pico de ocorrência dela nas primeiras 24 horas. Em segundo lugar, a gente tem os distúrbios metabólicos, com ênfase na hipoglicemia e na hipocalcemia, as infecções, o AVE isquêmico e a hemorragia intracraniana, que é a causa mais comum nos prematuros. As crises são quase sempre focais, elas até podem generalizar, mas é muito raro que uma crise no recém-nascido comece de forma generalizada. E elas são recorrentes, então ela tende a se repetir, e geralmente o neném que apresenta uma determinada semiologia de crise vai continuar apresentando esse mesmo tipo de crise. E a gente pode fazer algumas relações entre a semiologia da crise e a causa. Então, os automatismos são aqueles movimentos aleatórios, podem ser orofaciais, oculares ou dos membros, estão relacionados à encefalopatia hipoxisquêmica e à prematuridade. As crises clônicas, que ocorre contração repetitiva de algum grupo muscular, também relacionados à encefalopatia hipoxisquêmica e a outras formas de isquemia. A mioclonia é uma contração muscular aleatória e rápida que está relacionada aos erros inatos do metabolismo e à hipoglicemia. E os espasmos, que podem ser tanto extensores quanto flexores, estão relacionados também aos erros inatos do metabolismo. As crises tônicas é postura sustentada e elas têm geralmente a ver com síndromes genéticas. As crises autonômicas são aquelas associadas com cianose, apneia ou palidez. Elas estão relacionadas à hemorragia intraventricular, periventricular e encefalopatia hipoxisquêmica. E as crises sequenciais são aquelas crises que ocorrem diferentes tipos, diferentes semiologias de crise em sequência. A gente tem que sempre lembrar das síndromes genéticas nesses casos. O eletroencefalograma é um exame fundamental quando a gente está falando de crise convulsiva, principalmente no período neonatal. Isso porque essas crises elas podem ocorrer com movimentos complexos, às vezes muito irregulares ou até mesmo muito sutis, então é difícil o reconhecimento dessas crises muitas das vezes. E aí a gente tem um conceito das crises encefalográficas, que são crises que não têm, às vezes, uma clínica perceptível e só uma alteração no eletroencefalograma. Então, nesses casos, é fundamental você ter esse exame para você conseguir fazer o diagnóstico da crise. E existe a tecnologia do eletroencefalograma de amplitude integrada. É um eletro que é feito de forma mais simples que o eletroencefalograma tradicional, ele tem menos eletrodos e menos derivações. E o intuito dele é que o intensivista, o neonatologista, ele à beira-leito do paciente, monitorizando ele, consiga ver e identificar o padrão de uma crise convulsiva, sem precisar ter uma formação, uma capacitação específica na área de neuro, na área de interpretar eletroencefalograma. Então, uma coisa mais prática, mais fácil de ser feito no dia a dia, no cuidado à beira-leito do paciente, para identificar as crises convulsivas. E o artigo ele traz níveis de certeza do diagnóstico da crise convulsiva neonatal. O primeiro nível é a crise convulsiva definitiva.
é quando você tem a clínica suspeita, o movimento suspeito, e um eletroencefalograma contínuo que está correlacionado, que tem aponta também a crise convulsiva. E aí, nesses casos, você tem certeza da crise e você está, claro, autorizado a tratar. O segundo nível é uma crise convulsiva provável. Então, tem duas situações. Uma, você tem um movimento, a clínica suspeita, e o eletroencefalograma de amplitude ampliada, aquele que eu acabei de explicar, associado, correspondente. E o segundo caso é você ter uma crise que parece focal, um movimento, uma clínica de crise convulsiva focal, sem ter o exame disponível. Nesse caso, uma crise convulsiva provável e você também está autorizado a tratar. O terceiro nível é uma crise convulsiva possível. Então, é um movimento típico de crise convulsiva, lembra a crise convulsiva, mas ela não é focal, que é o tipo mais comum nos recém-nascidos. Então, nesses casos, você pode considerar o tratamento, vai ter que pesar o risco e benefício. E o nível 4 e 5 não indicam tratamento, porque ou você não tem uma evidência suficiente para falar de crise convulsiva, ou você descartou com o eletroencefalograma. E de propedêutico, o primeiro passo, o artigo fala de descartar infecções, distúrbios metabólicos, o AVE e a encefalopatia hipoxisquêmica. Então, o propedêutico inicial, um rastreio infeccioso, dosar algumas toxinas e um rastreio metabólico. Aí a gente tem a parte mais simples, que são os distúrbios hidroeletrolíticos, ácidos básicos, a hipoglicemia, e um rastreio, assim, para um segundo nível, segundo momento, que inclui acidemia orgânica, doenças do ciclo da ureia, defeito de oxidação de ácidos graxos, né? Bom, as neuroimagens estão sempre indicadas. O ultrassom transfontanela é um exame de primeira linha. Tem muita sensibilidade e especificidade para detectar hemorragia intraventricular. E também sempre vale avaliar uma TC, uma ressonância magnética, de acordo com a indicação, de acordo com a disponibilidade, e pode ou não incluir uma geografia junto dessa ressonância. Temos também os testes genéticos, e eles são indicados principalmente quando não é encontrada a causa da crise, uma alteração estrutural, uma AVE, hemorragia, uma infecção, ou quando o RN apresenta uma crise sequencial ou espasmo epilético, que são duas semiologias de crise que são típicas das síndromes epiléticas. Então, já vale o teste genético nesses casos também. E aí, o artigo traz para a gente níveis de propedêutica. Se você não for encontrando a causa da crise convulsiva, você vai passando de um nível para o outro. O primeiro, que seria o mais básico, é você fazer a glicemia do recém-nascido, os níveis de eletrólito e o hemograma. E ele já fala nesse primeiro momento para tentar o eletroencefalograma. No segundo momento, caso você não encontre a causa nesse primeiro rastreio, uma gasometria, fazer uma investigação maior para infecção e sepse, que pode incluir uma punção lombar, algum teste genético mais simples, ultrassom transfontanela, aí ele já enfatiza mais a necessidade de um eletroencefalograma e fala também de monitorização de eletrocardiograma. E o terceiro nível, caso nada daquilo aponte a causa da crise convulsiva, é a monitorização contínua com eletroencefalograma, avaliar a necessidade de uma ressonância magnética, avaliar as crises convulsivas, as síndromes mais raras, que são aquelas que podem responder às vitaminas, né? Como a síndrome epilética, que é piridoxina dependente, deficiência de piridoxalfosfato oxidase, a forma que responde a ácido folínico, a biotina, um rastreio metabólico mais profundo, que inclui os erros inatos do metabolismo, avaliar a presença de infecções intrauterinas, os painéis genéticos mais amplos, avaliação oftalmológica, e ele sugere também avaliação patológica da placenta. E o tratamento medicamentoso? O artigo faz a ressalva que existem poucos estudos controlados e randomizados. A maioria das indicações são feitas com base em revisões sistemáticas e meta-análise na opinião de especialistas. Existe um único medicamento que a gente vai falar aqui, que é aprovado pelo FDA, que é o fenobarbital. Os outros são uso off-label. Então, o fenobarbital é a primeira linha na neonatologia e existe um estudo randomizado e controlado que comparou o fenobarbital com o levetiracetam e colocou o fenobarbital como mais eficiente para interromper a crise convulsiva. Então, ele é a primeira linha. De segunda linha, a gente tem algumas opções, como a fenitoína, levetiracetam, midazolam, lidocaína,
E aí já não existe tanta evidência na literatura para essa segunda linha. Uma coisa que o artigo traz de sugestão é que a levetiracetam é superior à fenitoína, que muitas vezes é usada como segunda linha nos cardiopatas, por ter menos efeito tóxico nos miócitos, e ter um perfil para paciente cardiológico com menos chance de arritmia e de efeito colateral. Bom, e aí eu fiz esse resumo das medicações. Então, primeiro o fenobarbital, ele é um inibidor GABA, a dose de ataque é 20 mg quilo e pode ser feito até mais 20 mg quilo, totalizando 40 na dose de ataque. É feito endovenoso o ataque e depois vai manter com a dose de 5 mg quilo dia em uma tomada, pode ser venoso ou pode ser oral. A fenitoína é bloqueador dos canais de sódio, voltagem independentes. A dose de ataque é 20 mg quilo venosa. E aí a manutenção também é feita só de forma venosa, com 5 mg quilo dia em 2 tomadas. E o ajuste é feito pela concentração sérica. O levetiracetam se liga a essa proteína, SV2A, e vai impedir uma sinapse de forma a reduzir as crises convulsivas. A dose de ataque é 40 mg quilo venoso e pode ser feito, completar com mais 20 mg quilo. E aí a dose de manutenção é de 40 a 60 mg quilo dia, ele sugere ser feito em 3 tomadas, venoso ou oral. O midazolam é um GABA agonista, a dose pode ser de 0,5 a 0,15 mg quilo, a dose de ataque, e a manutenção pode ser feita em midazolam contínuo, né, de 1 a 5 micrograma quilo minuto. A lidocaína também atua como bloqueador de canal de sódio voltagem dependente, dose de ataque de 2 mg quilo venosa, e aí a manutenção é feita em desmame, com 7 mg quilo hora por 4 horas, 3,5 mg quilo hora por 12 horas, e 1,75 mg quilo hora por 12 horas até suspender a medicação. As epilepsias responsivas à vitamina, caso sim, nenhuma daquelas drogas abordadas de primeira e segunda linha resolva a crise convulsiva, a gente pode pensar nessas causas. São causas raras, como a epilepsia piridoxina dependente, mas vale, nesse caso de refratariedade, ser feita a prova com piridoxina. O artigo sugere fazer 100 miligramas e depois 30 miligramas quilo dia, caso o neném responda, em 2 tomadas por 2 a 5 dias, lembrando que tem um risco de apneia. Tem um risco de apneia. E sempre pensar na hipotermia terapêutica, porque a crise convulsiva, dependendo do caso, se for um RN termo, prematuro mais tardio, com sinal de cefalopatia moderada a grave, a hipotermia terapêutica pode estar indicada como tratamento. E por fim, as síndromes epiléticas neonatais, apesar de serem mais raras, tem que estar como diagnóstico diferencial da crise convulsiva neonatal, principalmente quando o neném não tem uma resposta adequada às drogas iniciais, e elas são divididas em 2 grandes grupos. Um das epilepsias autolimitadas, que em geral tem uma evolução mais benigna, podem ser familiares ou não, começam mais ou menos entre o 2º e o 7º dia de vida, e em geral resolvem até os 6 meses. E de tratamento, a carbamazepina e a fenitoína são indicadas. E existem as encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, que são convulsões intratáveis associadas a atraso ou regressão do desenvolvimento, que tem uma evolução bem mais grave, que são aquelas vitaminas dependentes, como a piridoxina dependente, deficiência de piridoxalfosfato e alguns outros tipos também. Como prognóstico, o que mais determina o prognóstico é a causa, a idade, a duração da crise e a resposta que o recém-nascido vai ter ao tratamento. E sempre o reconhecimento e abordagem precoce vai determinar um prognóstico melhor. E o estudo determinou também que status, principalmente com duração a partir de 12 minutos, está relacionado a um pior prognóstico, independente da causa da crise convulsiva. Muito obrigada. Essas são as imagens do artigo que eu usei.